Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a esta aula do nosso curso de Sistemas Eletrônicos Judiciais, essa disciplina, então, que estamos finalizando agora, né? Já que vamos falar do módulo 2 na unidade 2. Módulo 2, Processo Digital e Fluxo de Informação. Dentro da unidade 2, que a gente fala da Lei 11.419 de 2006, a informatização do processo judicial, tá? Bom, estamos falando aí, né, dessa legislação que fala sobre o desenvolvimento dos sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais por meio de autos total ou parcialmente digitais. Então, nós temos uma lei de 2006 que, diferentemente, não sei se vocês se lembram lá no primeiro módulo da nossa disciplina que nós falamos sobre o governo digital, estávamos falando em legislação de 2020, 2021, né? Metas até 2022, até 2023, coisas mais recentes. Essa legislação ela já é um pouquinho mais antiga, né? Mas também não tão antiga assim em termos jurídicos, né? Ela é de 2006 e foi a partir desse momento que se institui a lógica dos sistemas eletrônicos de processamento de ações. Então, a partir de 2006, vai se dizer, olha, nós temos que informatizar o Poder Judiciário. Então, sai daquela lógica de papel e entra para uma nova metodologia digital, né? Os autos eletrônicos. E isso é importante para quem trabalha em cartório, porque eventualmente pode ter algum tipo de cobrança aí por parte, já que nós temos, né, a corregedoria dos cartórios, elas se fazem pelos juízes da comarca, né? Então, nós vamos ter muitas vezes esta interface, coisas que eram em papel agora já são 100% eletrônicos. E essa legislação, ela vem dizer que no primeiro momento poderia-se algumas questões serem híbridas, né? E cada vez menos nós temos processos físicos, mas eventualmente nós podemos ter algumas partes do processo ainda física, né? Eventualmente alguma prova que é simplesmente impossível de se colocar em meio eletrônico, né, pode ser juntada de maneira física, né, direto lá no cartório da vara, né, no cartório lá judicial, aí não no cartório de registros, né, que imagino onde vocês no futuro aí irão trabalhar enquanto profissionais formados nessa nossa graduação, tá? E aí nós temos algumas regras. Tem algumas questões muito básicas, né? Que antes nós tínhamos, por exemplo, com relação ao horário, como é que funcionavam os processos judiciais, né? Tudo tinha que ser feito dentro do horário que o fórum estava aberto. Hoje em dia nós podemos fazer 24 horas por dia, né? Então, até por isso que tudo pode ser feito até às 23h59 daquele dia, quando a gente tem prazo processual. Então, a gente tem aí mudanças significativas, meios para se utilizar esta lógica judicial, tá? E todos os atos judiciais e administrativos dos órgãos que estão subordinados à justiça, vai se utilizar o Diário da Justiça eletrônico. É publicado nesses diários oficiais. Eu sei que nem sempre as pessoas leem, na verdade é quase impossível todo mundo ler todos esses diários, mas a ideia desses diários, eles são para dizer, olha, nós temos um mecanismo oficial de comunicação. Então, ninguém pode dizer, eu desconheço uma lei. Não cumpri uma lei porque desconhecia. Isso não existe. Por quê? Porque a lei foi publicada no Diário Oficial. Você teve acesso, ou teria essa possibilidade. Então, você não pode negar desconhecimento. Assim como no Diário de Justiça, você vai ser intimado através de edital ou através do seu advogado. Você não vai poder dizer, eu desconheço, né? Que fui intimado, só um pouquinho, está no Diário de Justiça. E assim também, gente, dentro da lógica dos cartórios, né? Porque tem coisas que têm que ser publicizadas. Por exemplo, se vocês trabalharem em cartório de registro, chega uma pessoa que quer casar. Qualquer pessoa pode casar? Não, vocês têm que saber quem é que pode casar. Por exemplo, um pai pode casar com um filho? Não. Um tio pode casar com uma sobrinha? Até pode. Opa, até pode? Sim, porque o Código Civil está dizendo que não pode, mas tem um decreto lá de 1940 dizendo que, neste caso, se tiver uma autorização judicial, é possível, né? Então vai ter que pedir aí um alvará habilitando para o casamento, e aí o juiz vai fazer uma avaliação para ver se as pessoas sabem o que estão realmente fazendo, ver a questão genética, se não pode gerar aí uma série de complicações, enfim, tem lá uma normativa específica, mas isso compete ao juiz, não é o cartorário. Então, chega uma pessoa para casar, o cartorário vai verificar no primeiro momento. Essa pessoa pode casar de acordo com o Código Civil?
Por exemplo, quem é viúvo pode casar de novo? Claro que pode, sem nenhum problema. Só que se ainda não tiver feito a separação, um inventário, a lei vai dizer, pode casar, mas tem que ser com regime de separação de bens. Então tem umas observaçõezinhas que vocês têm que saber. Uma vez visto que as pessoas podem casar, tecnicamente, né, não se enquadra em nenhum daqueles impedimentos previstos no Código Civil, pode marcar para amanhã o casamento? Não. Vai ter que correr o famoso proclames do casamento. O que é o proclames do casamento? É você dar ciência para as demais pessoas que, de fato, aquelas pessoas estão com interesse em casar, até para ver se tem alguém que saiba de alguma coisa que impeça aquele casamento. Porque com a documentação que foi lhe apresentada enquanto cartorário, você viu, ó, aparentemente está tudo certo, eles podem casar, não entra em nenhuma dessas questões. Mas será que de repente não tem uma informação que você não saiba? De repente vai que uma dessas pessoas é casada no exterior e não fez, porque quando a gente casa no exterior, gente, vale o casamento do exterior. E teria que se fazer uma documentação para chegar essa informação aqui no Brasil. Muitas vezes as pessoas não fazem. Então, de repente, você, enquanto cartorário, pega a documentação, não vê que ela é casada, mas a verdade é que aquela pessoa já é casada no exterior. Então, você tem que publicar isso, você tem que dar publicidade para verificar se outra pessoa sabe de algo que impeça esse casamento, esses proclames do casamento, que tem prazo. Então, tudo isso tem que ser feito através de maneira digital, né? Você tem que dar publicidade a essas informações enquanto cartorário. Então, a lógica, né, de publicidade, ela é muito importante dentro da administração pública. E a lei vai nos dizer que os atos judiciais e administrativos dos órgãos vinculados ao Poder Judiciário devem utilizar o Diário de Justiça eletrônico, tá? E vai considerar algumas regrinhas, né? Então, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao que foi disponibilizado no Diário de Justiça. E os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado no data da publicação. Por exemplo, suponhamos que foi publicado numa segunda-feira, tá? Então, foi encaminhado para o Diário de Justiça na segunda-feira. O que é considerado como data da publicação? A terça. Porque segunda-feira vai sair o diário, então vai se entender publicado na terça-feira. O prazo começa a contar quanto? Na quarta-feira. Então, mando para o Diário de Justiça na segunda, entende-se publicado na terça, passa a contar o prazo, seja lá do que for, na quarta-feira. Suponhamos que seja um prazo de 10 dias, de 20 dias, de 30 dias, depende do que nós estamos falando, vai começar a contar nesse meu exemplo na quarta-feira. Lembrando que, como regra, os prazos processuais cíveis são em dias úteis. Como regra, não. É isto, né? Diferentemente de outros tipos de prazo. Então, a gente só tem que ter um cuidado para ver do que nós estamos falando, se é dia útil ou se é dia corrido. Mas tudo que é cível, né, de acordo com o Código de Processo Civil, vai ser dia útil, né? O que torna aí um prazo de 15 dias, né? Demora aí para passar pelo menos umas 3 semanas, se a gente colocar na ponta do lápis, tá? Os documentos produzidos eletronicamente e juntados ao processo eletrônico, com garantia da origem e de seu signatário, são considerados originais para todos os efeitos legais. Então, vejam bem, tivemos lá um determinado caso, sigamos na área da família, né? Tô um exemplo aqui de família, porque eu acho que faz uma interface boa entre o Poder Judiciário e os cartórios. Então, um determinado casal decidiu fazer um divórcio litigioso ou consensual, mas enfim, foi no Poder Judiciário, né? Porque vocês sabem que se for consensual, não envolver menor, é possível isso se fazer direto lá no cartório, né? O próprio cartório pode fazer o divórcio, tem que estar acompanhado de um advogado, então é um serviço que vocês vão poder oferecer. Mas no meu exemplo, o casal teve o seu processo encaminhado dentro do Poder Judiciário. No final, chegou um momento que o juiz decretou o divórcio do casal. Então, o casal foi divorciado, suponhamos que uma das partes mudou o nome, né? Hoje em dia a gente sabe que essa mudança de nome pode ser de qualquer uma das partes, né? Mais antigamente era a mulher que colocava o sobrenome do homem, hoje em dia, né? Às vezes ninguém coloca, às vezes os dois colocam, às vezes é ele que coloca, às vezes é ela que coloca, enfim. Mas no meu exemplo, suponhamos que foi o homem que colocou o sobrenome, né, da esposa. E aí, quando eles se divorciaram, ele voltou a usar o nome de solteiro. Você vai receber
né, essa informação para fazer o quê? Para colocar na averbação da certidão de casamento deles. Divórcio decretado em data tal pelo juiz tal, né? E voltando ele a usar o nome de solteiro. Essa observação você vai ter que colocar lá no campo observações. Por quê? Porque, claro, uma pessoa que ela é casada, ela tem uma certidão de casamento. Quando ela divorcia, ela não vai ter uma certidão de divórcio. Ela vai continuar utilizando a certidão de casamento com a averbação do divórcio. Ou seja, essa informação sobre o divórcio foi alocada no tópico observações. Por isso que, normalmente, quando a gente vai pedir alguma coisa, é sempre a certidão de casamento atualizada, justamente porque a gente precisa ver se tem observação lá, eventualmente, de um divórcio. E você, como cartorário, vai ter que colocar essa observação, que vem do juiz. Esse juiz, nos dias de hoje, né, é quase impossível isso ser um processo físico. Isso vai ser um processo eletrônico, né? Todo esse encaminhamento do juiz para depois decretar o divórcio. Quando ele fizer essa decretação, essa informação também vai chegar por meio eletrônico, né? Normalmente o juiz, aí depende da comarca, depende do juiz, muitas vezes eles fazem na própria sentença da decretação do divórcio, dessa informação de mudança de nome, eles colocam que a sentença já serve como ofício após o trânsito em julgado. Então a parte vai levar para fazer essa averbação, né? Para chegar lá no seu cartório, né? E falar com você enquanto cartorário. Levar a cópia dessa sentença e a cópia da certidão que transitou em julgado, ou seja, que não cabe mais nenhuma espécie de recurso. E vai levar isso que foi impresso no documento eletrônico. E você vai aceitar? Vai. Vai ter a assinatura do juiz física? Não. E tá tudo certo você aceitar, porque é eletrônico e vale como original, tá? Tem juiz que prefere fazer diferente. Ele não vai dizer que a sentença vale como mandado de averbação. Ele vai emitir um outro mandado só para isso específico e é isso que vai ser levado para você. Aí depende da comarca, depende do entendimento do juiz. Mas o que é importante saber é, esses documentos, eles são eletrônicos e eles têm validade. Eles são considerados originais para todos os efeitos. E é com base nesses documentos eletrônicos, né, que você, então, que tem assinatura eletrônica do juiz, que você vai colocar ali a averbação. Então, a pessoa vai chegar com isso, essa informação, para você poder colocar na certidão de casamento dela, a observação, e você vai ter que comunicar isso também ao cartório do nascimento da pessoa, essa mudança de nome, né? Talvez possa ser no mesmo, né? Suponhamos que a pessoa nasceu naquela cidade, casou naquela cidade, divorciou naquela cidade, então tá tudo ali, fica mais fácil. Mas muitas vezes o cartório é de outra localidade, né? Ou até se é numa cidade maior, né? Onde foi feito o registro de nascimento da pessoa, em um outro cartório, enfim. Então tem que ser comunicado isso para ser alterado esse nome da pessoa, né? Na certidão de nascimento dela também tem que ter essa observação. Então também teremos que ter toda essa comunicação feita aí entre os cartórios, tá certo? A lei também vai nos falar sobre os documentos, tá? Que foi aquilo que eu coloquei no exemplo inicial, né? Quando a digitalização é tecnicamente inviável, pode ser pelo volume, pode ser por um motivo de ilegibilidade, né? Qualquer coisa, ele deve ser apresentado no cartório ou na secretaria no prazo de 10 dias, né? Depois que foi peticionado e dito, olha, é impossível colocar isso dentro do processo eletrônico, tá? Para que isso possa ser, então, levado em consideração. E quando o processo finaliza, isso tem que ser devolvido para aquela parte que fez esta apresentação. Tá? Então, nós temos essa necessidade, tá? De devolução, não vai ficar ad eterno esse documento ali, só que é só depois do trânsito em julgado, que é quando não cabe mais nenhuma espécie de recurso, quando de fato a gente entende que o processo, enfim, ele finalizou, né? E aí a gente entra numa parte muito interessante para finalizar aí a nossa disciplina, as nossas aulas, que é falar sobre o e-notariado. O e-notariado é um sistema eletrônico que está sendo utilizado pelos cartórios do Brasil afora, tá? E justamente para fazer essa interface, para entrar dentro dessa lógica da legislação do Poder Judiciário, de tudo ser informatizado. Essa é uma notícia, né? O chamariz da notícia da Agência de Notícias do Conselho Nacional de Justiça, né? Onde nós temos a vinculação aí dos cartórios, né? Eles têm a vinculação aí ao Conselho Nacional de Justiça.
Então, olha a notícia. Com 100% dos atos notariais disponíveis online, a experiência brasileira já é conhecida e difundida entre cidadãs e cidadãos, profissionais do direito e do mercado imobiliário, e tem ganhado destaque junto aos 91 países que utilizam o notariado do tipo latino, o mesmo praticado no Brasil. Entre eles, França, Itália, Alemanha, Espanha, China, Rússia, Japão, entre outros, né? Os países aí que utilizam a lógica dos cartórios igual a nossa, que é tida como notariado do tipo latino, né? Não apenas países latinos que utilizam, né? Mas essa lógica do cartório tal conhecemos. Né? Então, a nossa experiência, ela é destaque, né? Junto a esses países, né? Somos nós e mais 90 países que utilizam essa lógica dos cartórios que nós temos, tá? Por quê? Porque nós estamos com 100% dos atos notariais disponíveis online. Não é todo o cartório que implementou 100% dos atos online, mas já há disponibilidade, ou seja, qualquer cartório consegue implementar 100% dos atos notariais online, tá? Porque o sistema já está organizado para tanto, tá? Então, nós temos, sim. E aonde nós temos mais dados sobre o e-notariado? No Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça, fora o extrajudicial, né? Então, nós temos esse código, que é um código para vocês que vão trabalhar em cartórios, é um código que a gente fala, tem que colocar embaixo do braço e ler a todo momento, né? Porque vai ter as regras gerais e tem um tópico específico sobre o e-notariado. E vai ter algumas definições, destaco algumas definições, né? Vale a pena baixar esse código, fazer essa leitura de maneira detalhada, tá? Então, dentre as definições do e-notariado, a gente tem a primeira delas, assinatura eletrônica notarizada. O que é essa assinatura eletrônica notarizada? O que a gente entende por isso? Qualquer forma de verificação de autoria, integralidade e autenticidade de um documento eletrônico realizado por um notário, atribuindo fé pública. Ou seja, aquela assinatura que foi feita de maneira eletrônica, mas que tem garantia de que foi a pessoa que assinou, que ela queria assinar, que ela não estava coagida, que ninguém estava com uma arma na cabeça dela obrigando ela a assinar, que tem certeza que houve autenticidade. Por quê? Porque o notário atribuiu fé pública. Isso é muito importante quando a gente fala em fé pública. O que significa dizer, olha, eu tenho fé pública, né? O notário, ele tem fé pública dizer, foi de fato aquela pessoa. Isso ninguém duvida, ninguém pode duvidar, tá? Então, dou fé, né? Essa expressão dou fé é dou garantia. É isso que quer dizer, né? Então, é todo mundo que tem fé pública. E tem algumas pessoas que têm fé pública só em alguns tópicos, né? Por exemplo, o advogado tem fé pública só dentro do processo em que ele atua, uma questão muito diminuta, comparada com a fé pública, por exemplo, de um oficial de justiça, né, que todos os atos que ele faz, ele dá fé pública, ele faz certidões que aconteceu isso, que aconteceu, e no final dou fé, ou seja, garanto que isso é verdade. O notário, ele também tem essa fé pública, no momento que ele vai dizer, olha, essa assinatura confere, é da pessoa, e ela sabia o que ela estava fazendo, ou seja, ela não estava sendo coagida a assinar, tá? Então, a assinatura pode ser eletrônica dessa modalidade ou tem que ir lá fisicamente? Tem a possibilidade eletrônica e a gente dá o nome de assinatura eletrônica notarizada. Uma outra definição, certificado digital notarizado. É uma identidade digital de uma pessoa física ou jurídica, identificada presencialmente por um notário a quem se atribui fé pública. Leia-se. Qualquer um pode ter esse certificado digital notarizado? Sim, o ideal é que tenha, tá? Para isto, é uma identidade digital que eu vou ter. Só que tenha certeza de que tudo que eu fizer com aquela identidade digital fui eu mesma que fiz. Por quê? Porque antes eu fui identificada presencialmente por um notário. Então, ele verificou que eu peguei aquela identidade digital, que aquela identidade digital é minha, é conferência. Eu não estou me fazendo passar por uma pessoa que não sou eu. Não estou me fazendo passar pela Maria. Não, é a Carolina que pegou aquela identidade digital. Assinatura digital é um resumo matemático computacionalmente calculado a partir do uso de uma chave privada e que pode ser verificada com o uso de uma chave pública. Veja bem, quando a gente faz a assinatura digital no gov.br, é uma assinatura digital, não vai ser uma assinatura eletrônica notarizada.
tá? Então, vamos cuidar com as diferenças, tá? Uma coisa é a assinatura eletrônica notarizada, outra coisa é uma assinatura digital. Assinatura digital eu posso fazer direto lá no gov.br, tá? Videoconferência notarial é o ato realizado pelo notário para verificar a livre manifestação de vontade das partes. Então, muitas vezes a gente vai fazer atos 100% digitais num determinado cartório. Então, vou fazer a compra e venda de um apartamento. Preciso ir no cartório fazer a assinatura dessa compra e venda, dessa escritura pública? Posso. Preciso? Não, a menos que esse cartório não esteja utilizando os serviços digitais. Se o cartório estiver utilizando os serviços digitais, as pessoas não precisam comparecer presencialmente e elas vão conseguir fazer a assinatura dessa escritura pública de compra e venda sem nenhum problema, tá? Mas para isto, vai ser feita uma videoconferência notarial para garantir que as pessoas eram elas mesmas, que estavam aceitando. Imagina, um contrato de compra e venda de um apartamento pode ser de 200 mil, mas pode ser de 1 milhão, de 2 milhões, né? Nós podemos ter aí valores exorbitantes. Então, temos que ter a garantia de que aquelas pessoas sabiam o que estavam fazendo, no sentido de não estavam sendo coagidas a fazer, tá? Ata notarial eletrônico, o que é? É um conjunto de metadados, gravações de declarações de anuência das partes por videoconferência notarial e documento eletrônico correspondentes a um ato notarial, tá? Então, o ato notarial é o conjunto daquilo que foi feito na videoconferência, até para dar uma garantia aí para o notário. Então, esses são alguns conceitos que são colocados nessa própria documentação para exemplificar e se trabalhar a partir deles. Tem outros conceitos, eu peguei os mais que mais apresentam, né? Que a gente vai falar mais, tá? Os atos notariais eletrônicos vão ser reputados como autênticos e detentores de fé pública, tá? Nos mesmos moldes da legislação processual. Então, tudo aquilo que for feito de maneira eletrônica, todos esses atos notariais eletrônicos, é entendido como autêntico, é entendido como fé pública. Não pode ser recusado por um outro setor, tá? Vale das mesmas maneiras do que se eu tivesse ido presencialmente fazer isso no cartório, tá? Vão constituir instrumentos públicos para todos os efeitos legais. São eficazes para registros públicos, para instituições financeiras, para juntas comerciais, para o Detran, para a produção de efeitos jurídicos perante a administração pública, perante os particulares, tá? Porque imaginem vocês, né? Se acontece alguém faz uma calúnia, uma injúria, uma difamação, enfim, contra a minha pessoa. Eu posso registrar isto, né? Eu posso pedir uma ato notarial disso? Posso. A ata notarial, ela vai ser feita para quê? Para garantir que aquilo que as pessoas falaram para mim, de fato falaram. Então, por exemplo, suponhamos que eu tive aí uma discussão, alguém me acusou de algo num aplicativo de conversas particular, né? Só tá eu e a pessoa conversando. E aí ela faz uma série de afirmações bem sérias e eu quero depois fazer o processo contra essa pessoa. O que se computa? O que seria interessante? A gente fazer uma ata notarial, que é uma garantia. Eu vou no cartório, posso ir presencialmente, é uma das possibilidades, e o cartorário, então, vai verificar que, de fato, aquela conversa de fato existe, de fato um falou uma coisa e outro respondeu, e ele vai colocar tudo isso escrito e vai dizer, dou fé. De fato, aquela conversa aconteceu. Isso não quer dizer que o que foi falado naquela conversa é verdadeiro ou falso. A ata notarial não vai entrar no mérito da qualidade da conversa, se é crime, se não é, se é certo, se é errado, não. Só que, de fato, aquilo aconteceu. Isso pode ser feito presencialmente. Então, eu posso fazer uma ata notarial, porque eu fui até o cartório levar uma série de informações e pedir para eles confirmarem que aquilo de fato aconteceu no mundo eletrônico. Mas eu também posso pedir essa ata notarial através de um ato notarial eletrônico. Ou seja, eu posso fazer isso de maneira digital. A própria ata notarial é um serviço que pode ser feito. Então, só não confundir ata notarial com ato notarial. São conceitos bem diferentes, tá bom? E fica autorizada a realização de um ato notarial híbrido. Eventualmente, por exemplo, num contrato de compra e venda que vai ser feito, de repente uma das partes comparece no cartório, né, para fazer aquela escritura pública de compra e venda, né, e a outra parte está online. É possível? Sim, é possível a gente ter esses atos híbridos, né? Então, por que a pessoa preferiu ir lá e a outra preferiu ficar online?
é irrelevante, né? Isso não vem ao caso, não interessa a ninguém, tá tudo certo, é plenamente possível, né? Por quê? Porque o cartorário, ele quer ter a certeza de que a pessoa que está online, ela, né, está lá sem ter nenhum tipo de coação, é ela mesma, e a pessoa que está fisicamente ali na frente dele também, tá? Então, por isso que a gente diz, eles sabem o que estão fazendo, né? Sabem no sentido amplo da palavra, porque às vezes podem estar fazendo algumas coisas, né? Os negócios não tão bons, mas isso é irrelevante à qualidade, né? Poderia vender por mais ou menos, não interessa. A questão é, eles sabem o que estão fazendo no sentido que eles têm vontade de fazer aquilo e eles não estão sendo coagidos a fazê-lo, né? Dentro dessa linha de raciocínio do saber fazer, tá? E aí, pessoal, eu vou passar para vocês um videozinho. Esse videozinho, ele é um pouquinho mais extenso. Depois vai ter um segundo videozinho que ele é mais curto, que é sobre o funcionamento desse e-notariado, que é um aplicativo, tem uma visão aplicativo, né, para celular, mas tem também, a gente pode utilizar pelo nosso computador, mas é o sistema, esse e-notariado, onde vai acontecer todas essas movimentações. Como é que o cartório entra nesse mundo do e-notariado? Como é que ele faz? Como é que funciona esse sistema, tá? Então, o videozinho que vocês vão ver agora é produzido, né, pelos cartorários, justamente para mostrar essa interface vendo a partir dos tabeliães. Vamos lá? Bem-vindo, tabelião! Você vai aprender a seguir como gerar seu certificado digital e-notariado. Mas antes, vamos falar um pouco da sua plataforma de serviços digitais, ferramenta que o CNBCF, em parceria com suas seccionais, desenvolveu para o uso exclusivo de todos os notários brasileiros. A plataforma de serviços digitais e-notariado é uma transformação para o notariado brasileiro. Ela foi construída utilizando uma rede blockchain, que nomeamos Notary Chain. Essa ferramenta permite aos notários que se credenciem como uma autoridade certificadora, a autoridade notarial. A partir de agora, toda a identificação de pessoas para a emissão dos certificados digitais será realizada exclusivamente pelos notários credenciados, propiciando maior segurança nas transações e negócios jurídicos. O certificado e-notariado é muito semelhante ao padrão ICP Brasil, porém com algumas vantagens que fazem do nosso sistema um dos mais modernos e eficientes do país. A primeira vantagem é que o certificado e-notariado é instalado diretamente no celular das pessoas. A segunda é que é gratuito para o cidadão. Com isso, viabilizamos a assinatura digital a atos notariais eletrônicos para a grande maioria dos casos, abrangendo principalmente pessoas físicas que muitas vezes não têm um certificado ICP Brasil. Por fim, para que você tire proveito total da plataforma, é necessário entender dois importantes módulos. Identificação de pessoas. Permite incluir dados biográficos e biométricos de pessoas, consultar os cadastros de outros tabelionatos e validar com a base do Denatran. Fluxo de assinaturas. É o módulo para orquestrar todas as assinaturas digitais dos atos notariais. Consulte o vídeo do fluxo de assinatura para conhecer as principais funcionalidades deste módulo. Agora que você já conhece a sua nova plataforma de serviços digitais e notariado, vamos te ensinar como gerar seu certificado digital. Vamos lá? Se você for tabelião, titular ou interino, o primeiro passo é emitir seu certificado digital e notariado, preenchendo o formulário. O link está disponível na descrição deste vídeo. Ao receber sua solicitação de emissão do certificado digital, a equipe do Colégio Notarial providenciará a emissão de seu pedido em até 48 horas. Assim que o CNB providenciar o seu pedido, você receberá um e-mail solicitando assinar o termo de titularidade com seu certificado digital ICP Brasil. Clique em Ir para assinatura. Você será redirecionado para o sistema e-notariado para assinar o termo de titularidade. Leia o termo e clique em Próximo. Selecione seu certificado digital ICP Brasil.
clique em Assinar, clique em Permitir, informe o PIN do certificado digital e clique em OK. Agora que você já assinou o termo de titularidade do certificado digital e notariado, clique em Baixar. Aguarde a equipe do CNB concluir o pedido e em até 24 horas você receberá um SMS em seu celular para a emissão do certificado. Além disso, você receberá um e-mail de notificação. Feito isso, você receberá uma notificação para emitir o certificado digital em seu celular. Instale o app e-notariado disponível nas lojas Google Play ou Apple Store. Você também poderá instalar o app clicando no link recebido no SMS disparado pelo agente emissor. Após a conclusão do pedido pela equipe do CNB, você receberá um SMS para a emissão de seu certificado digital e notariado. Clique no link apresentado. Será aberto o navegador de seu celular, sugerindo a instalação do app e-notariado. Caso já tenha feito, clique em Próximo Passo. Agora, clique em Emitir no aplicativo. Você será direcionado para o app e-notariado, já apresentando seus dados para a emissão do certificado digital. Clique em Emitir certificado. Clique em OK para validar o telefone. Informe o código recebido no celular. No caso de dispositivo Android, o código é obtido automaticamente. Após o código de verificação informado, será emitido o certificado digital no celular do titular. Para consultar os detalhes do certificado, clique no nome do titular. Nos dados do certificado, verifique que a validade é de 3 anos. Se perder ou trocar de celular, solicite a emissão de um novo certificado. Por questões de segurança, não é possível aproveitar o anterior. Pronto! Agora que você já possui o certificado digital e notariado, assista ao próximo vídeo, que está na descrição, e veja como se credenciar para ser uma autoridade notarial e como emitir os certificados para os seus prepostos e clientes. Até lá! Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido essa visão. Isso é um exemplo, claro, quando vocês estiverem no dia a dia trabalhando aí com o e-notariado, vocês vão conseguir, né, ver mais funcionalidades, mas eu acho que o vídeo deu para mostrar a lógica de que é uma interface relativamente simples no sentido de proporcionar para esse tabelião uma facilidade, né? E também para que o cartório ele não deixe de fora esse mundo digital. Então, vai continuar tendo o serviço presencial, mas também vai ter o serviço digital. E eu acho que isso é muito interessante, né? A lógica toda digital, ela não vem para acabar com os cartórios, mas ela vem para remodelar a função desses cartórios. E agora, eu vou convidar vocês para a gente ver um videozinho, que esse assim, é bem curtinho, tá? Mas só para vocês terem uma ideia de como é que é essa interface para o cidadão. Então, esse mesmo e-notarial para o cidadão. Como é que esse cidadão vem? Os serviços dos cartórios de notas agora podem ser realizados de forma totalmente virtual, assinados digitalmente com um certificado digital notarizado. A solicitação do certificado pode ser feita diretamente na plataforma e-notariado. Todo o processo de emissão será digital, com a validação e realização de videoconferência pelo cartório selecionado. Acesse e-notariado.org.br e selecione a área do cidadão ou empresa. Clique em uma das opções de solicitação de emissão de certificado digital notarizado. Preencha seus dados pessoais, tire sua foto e anexe um documento de identidade. Em seguida, clique em Continuar. No preenchimento do endereço, primeiro informe o CEP e depois clique na lupa para trazer o endereço. Para anexar a imagem do documento pessoal,
clique na área correspondente para selecionar um arquivo armazenado em seu computador. Selecione o cartório de sua cidade para a emissão do certificado digital notarizado. Se o objetivo é utilizar o eNote Assina para assinar documentos e reconhecer sua assinatura eletrônica, deixe a opção correspondente marcada para filtrar apenas os cartórios habilitados para este módulo. Caso não existam cartórios credenciados em sua cidade, é possível selecionar um outro de seu estado para a emissão de seu certificado. Após selecionar o cartório desejado, clique em Enviar solicitação. Clique em OK e acesse seu e-mail com a confirmação de sua solicitação. Você receberá um e-mail de confirmação de sua solicitação. Aguarde o cartório selecionado entrar em contato para agendar a videoconferência. Pronto! Com seu certificado digital notarizado arquivado no aplicativo eNotariado em seu celular, sua segurança para a prática de atos online está garantida. Viram, pessoal? Esse foi um videozinho mais curtinho aí, né? Mas a ideia é para a gente ver como a assinatura, a ideia de assinar eletronicamente para o cidadão, ela é facilitada através do e-notariado. Então, a ideia não é dificultar, é facilitar, inclusive, para esse cidadão, para que todo mundo consiga aí ter um acesso bem tranquilo a esses serviços digitais. Tá bom? Espero que vocês tenham aí compreendido essa disciplina, né? Fiquem, né? Qualquer dúvida, vocês podem utilizar o Fale com a Tutoria. Não deixem de fazer todos os exercícios, participar dos fóruns. Nos vemos, até mais!